Galera, boa tarde, tudo bem? Vamos lá para a atividade da semana. Peguem o caderno de vocês, trilhas de aprendizagens. Na semana passada, nós lemos o que é uma reportagem. Vamos recapitular rapidinho? Primeiro, é um texto jornalístico, de esfera jornalística. Seu gênero é informativo, traz informações, tem por objetivo informar o leitor sobre determinado assunto, que esteja acontecendo ao seu redor, próximo de si, ou que seja de seu interesse também. Ela pode ser escrita ou pode ser falada, trazer sons, imagens, gráficos, relatos. Pode tratar de vários assuntos, entre eles saúde, educação, comportamento, política, transportes, violência, etc. Como que o texto é organizado? Como que é a sua estrutura? Primeiro vem a manchete, que é feita com o objetivo de chamar a atenção do leitor para o assunto que vai ser tratado. O título auxiliar, que amplia um pouquinho mais essa percepção do leitor para o que vai ser tratado. A lead, que é o primeiro parágrafo, essencial, porque nesse primeiro parágrafo a gente encontra informações de onde aconteceu o fato, com quem aconteceu o fato, quando aconteceu o fato, por que aconteceu o fato. E depois o corpo da mensagem, o seu desenvolvimento. Lembraram? E essa semana nós vamos ler uma reportagem. Abram lá na página 41 do Trilhas. Quem quiser fazer a leitura sozinho, fique à vontade. Pause o vídeo, vá para um cantinho confortável que você goste de estar, pegue a sua canetinha marca-texto ou seu lápis, grife as palavrinhas que você não conhece e faça a sua leitura individualmente. Para quem não quiser, fique aqui comigo e acompanhe a leitura feita por mim, beleza? Olha lá a manchete. Como o Facebook está patenteando as suas emoções? Nos últimos anos, a plataforma acelerou os registros de patentes relacionadas à modulação de reações emocionais dos usuários. Esse texto foi escrito por Ethel Rudzinski e Rafael Oliveira e publicado em 10 de julho de 2019. O Facebook ajuda você a se conectar e compartilhar com as pessoas que fazem parte da sua vida. É a mensagem que aparece na sua tela ao fazer o login na rede social ou antes de criar a sua conta, se você não for um dos 130 milhões de brasileiros que usam o Facebook. Detalhe, gente, o Brasil é um dos países que mais utiliza a rede social. Voltando, mas além de se conectar com amigos e famílias, ao criar uma conta ou logar na plataforma, você está compartilhando suas informações com a empresa. O uso dos dados pessoais sempre esteve descrito nos termos de utilização e na política de dados, que é aquela telinha que aparece quando você vai criar a sua conta, perguntando se você concorda com os termos de utilização e na política de dados da empresa. As pessoas, a maior parte clica em sim, sem nem ter lido. Continuando, para quem tivesse paciência de lê-los. Mas a extensão e as consequências desse uso só começaram a vir à tona com o escândalo da empresa Cambridge Analytica, que mostrou como os dados de usuários do Facebook foram usados na segmentação de anúncios para a campanha eleitoral de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Um estudo inédito da pesquisadora Débora Machado, da Universidade Federal do ABC, UFABC, revela que o uso de informações pessoais pode ir além. O Facebook tem tecnologias suficientes para saber o que estamos sentindo em cada momento que logamos na plataforma. E mais, a partir disso, pode moldar as nossas emoções em benefício próprio. A pesquisadora buscou patentes e pedidos de patente registrados pela Facebook Inc. nos Estados Unidos entre 2014 e 2018, encontrando quase 4.000. Entre elas, refinou a pesquisa para aquelas que só diziam respeito à rede social e depois selecionou 39 com potencial de modulação do comportamento do usuário. Destas, cerca de 15% tinham a análise de emoções como parte fundamental do funcionamento. Vale lembrar que nem todas se tornaram patentes de fato. Por mais que aquela tecnologia não esteja sendo utilizada ou não vá ser utilizada, aquele é um conhecimento que a empresa adquiriu, explica Débora. Durante o mês, a Pública
A pública aqui, galera, é a agência pública, é a instituição que elaborou e publicou essa reportagem. Analisou algumas patentes sobre modulação de comportamento e adaptação do conteúdo apresentado no feed de notícias para entender como as tecnologias do Facebook podem detectar as emoções dos usuários e o que elas podem fazer com essas informações. A reportagem descobriu 130 invenções da Facebook Inc., com a palavra emotion e ou feeling, emoção e sentimento, respectivamente. Uma parcela pequena do total de 3.081 patentes efetivamente registradas desde sua criação, em 2004. O levantamento revelou que 65%, 85% das patentes que tratam de emoções foram registradas a partir de 2015, quando a plataforma patenteou a tecnologia da ferramenta Reactions, aquelas carinhas que demonstram sua reação a um texto, sinal de que, desde então, o interesse da plataforma por reações emocionais só aumentou. Das reactions ao reconhecimento facial. Em fevereiro de 2016, o Facebook lançou as reactions com a ajuda de psicólogos e psiquiatras da Universidade Berkeley, nos Estados Unidos, e Matt Jones, ilustrador da Pixar, que fez a animação Divertidamente, que vocês conhecem, né? A ferramenta permite que o usuário reaja com 5 diferentes emoções às publicações na rede social. Além do tradicional curtir, a plataforma oferece as reações amei, hahaha, uau, triste e A intenção era fornecer ao usuário mais maneiras para ele expressar as suas reações às postagens de uma maneira fácil e rápida, conforme declarou o desenvolvedor do produto, Sam Krug, durante o lançamento mundial da ferramenta. Ao longo do tempo, esperamos aprender como as diferentes reações podem ser ranqueadas diferentemente pelo feed de notícias para fazer um melhor trabalho e mostrar para as pessoas as histórias que elas mais querem ver, completou. O reconhecimento facial, o sensor de teclado e a análise de informações linguísticas são alguns exemplos de como a empresa vislumbra fazer isso. A maioria das patentes cita o uso de todos os sensores de celular, diz Débora. Fala-se bastante de reconhecimento facial, fala-se bastante de reconhecimento de voz, fala-se também de uma análise da forma que você digita e de sensores com giroscópio, que consegue identificar em qual posição o celular está, a rapidez que você tira ele do bolso, a iluminação ao redor. Uma das patentes analisadas pela Pública se chama Técnicas para a Detecção de Emoção e Entrega de Conteúdo, e foi registrada em fevereiro de 2014. A ferramenta identifica o sentimento que o usuário expressa a cada publicação que ele vê. Para captar isso, o aplicativo pode usar a câmera do dispositivo e reconhecer a expressão facial do usuário e a interação com o post, compartilhamento ou comentário. Com a emoção reconhecida, o aplicativo leva em conta a informação para apresentar as próximas publicações. No texto da patente há um exemplo. Se um usuário for identificado como entediado, um conteúdo engraçado poderá ser mostrado a ele. Sorria, você está sendo modulado, entre aspas. Diferente da manipulação, a modulação ocorre de maneira sutil e personalizada através de algoritmos que coletam dados dos usuários. Você não precisa enganar a pessoa, você não precisa dar informações falsas ou dar a entender uma coisa sendo que a verdade é outra. Você, na verdade, está direcionando ela, orientando ela em uma certa direção, ao mesmo tempo que dá a sensação de que ela está caminhando livremente para onde ela quiser, explica a pesquisadora Débora Machado, que analisou 39 patentes de ferramentas que modulam o comportamento. Um exemplo de patente que pode ser considerada útil para a modulação do comportamento se chama Filtrando Comunicações Relacionadas a Emoções Indesejadas em Redes Sociais. A invenção associa emoções a diversas interações dos usuários na plataforma, comentários, mensagens, publicações, curtidas, etc. Aquelas interações que forem associadas a emoções consideradas desejadas serão reforçadas, e as que forem consideradas indesejadas serão preteridas. Como exemplos de emoções indesejadas, a patente cita luto, culpa, raiva, vergonha e medo. Para incentivar o seu bom humor, a rede social pode exibir no feed de notícias publicações às quais você reagiu positivamente no passado. A patente cita como exemplo a lembrança de ações anteriores do usuário. Isso já acontece
quando o Facebook sugere posts que comemoram um aniversário ou relembram uma publicação antiga, mas não há indícios de que isso é associado ao seu estado de humor. A reportagem continua, galera, como o sinal de pontuação que está aí no final, ó, as reticências entre colchetes. E ela foi publicada nesse site que está aí embaixo e acessada em 25 de março de 2020. Só um comentário particular. É um texto polêmico. Como que o Facebook ele tem o poder de modular as nossas emoções e direcionar as nossas emoções também para outras coisas. É algo a se pensar, ok? É isso aí, galera. Um abraço e até mais.